Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e hoje vamos falar sobre os jovens contemporâneos. Uma a cada 4 pessoas, dos 25 aos 34 anos, ainda vivem com a família, aponta o IBGE. São a chamada geração canguru. Deles, 60%, ou seja, a maioria, é composta por homens. E para abordar este assunto sob pontos de vista distintos, a gente trouxe a Lucimar de Léo, que é psicóloga, e o Betinho Zulu, que tem um projeto com jovens aqui em Jacareí. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no TV Câmara Entrevista, sejam muito bem-vindos. E antes da gente começar, eu queria que você, Lucimar, você falasse um pouquinho quem é você, com o que você trabalha, e você também, Betinho. Boa tarde. O meu nome é Lucimar, eu sou psicóloga, trabalho na área da educação já há muitos anos e na maior parte do tempo trabalhando com jovens. Inicialmente com jovens do ensino médio, atualmente eu sou coordenadora do curso de psicologia da Faculdade Anhanguera aqui em Jacareí e o meu público lá ele é bem misto, mas a maioria dele é feito de jovens. Então, eu particularmente é um grupo que eu gosto muito de atuar, é um grupo que eu gosto muito de trabalhar. Bom, meu nome é Betinho, em alguns lugares conhecido como Betinho Zulu, né? Por conta de fazer parte de uma organização internacional. Sou secretário nacional de formação da Nação Hip Hop Brasil, também trabalho com jovens, né? Hoje muito mais aqui em Jacareí, mas também faço aí alguns trabalhos em outras cidades e estados. Aqui em Jacareí estou me dedicando a um projeto faz mais de um ano, um é o Batalha dos Trilhos e o outro é o fortalecimento de alguns coletivos aqui na cidade, né? Me titulo como educador social, porque o trabalho, ele além de ser um trabalho social, mas também tem um vínculo cultural e artístico, né? E é isso, assim, que... Eu queria, vamos falar sobre o jovem, que a gente chama de jovem contemporâneo. Eu não sei se é o jovem pós-moderno, se é o jovem pós-pós-moderno, porque o pós-moderno já foi de um tempo atrás. Hoje ele já é totalmente diferente, é um jovem que vive numa sociedade líquida, é a geração Y, Z, geração canguru, geração smartphone e N gerações que a gente está classificando esse pessoal de agora. Como são os jovens de hoje, de acordo com você, que é psicóloga, Lucimar, e de acordo com você, Betinho, que trabalha também com os jovens aqui de Jacareí? Quem começa? Eu entendo que os jovens hoje, eles têm uma ânsia, né, muito grande de busca, muitas vezes uma busca pelo conhecimento, ou busca pelo consumismo, ou busca pela tecnologia, enfim. É muito difícil conseguirmos, né, contemplar essas buscas desse jovem atual. E muitas vezes a sensação que a gente que trabalha diretamente com eles tem é de que eles mesmos têm dificuldade em chegar nessa felicidade tão subjetiva e tão buscada por eles. É algo que fica distante e que eles vão meio que mudando muitas vezes de caminho, mudando muitas vezes de linha para ir ao encontro dessa felicidade. Então, diferente dos jovens, né, de alguns anos atrás, a gente estabelecia muitas expectativas, a gente se preparava para algumas questões que eram pontuais. Hoje me parece que isso se ampliou muito e talvez fique mais difícil definir que busca é essa, que ânsia é essa de chegar em alguma coisa ou em algum lugar. Certo, Betinho. Então, jovem de Jacareí... Então, a gente tem tido, pelo menos eu tenho tido a esperança de estar muito mais com jovens de Jacareí, em função do trabalho, eu tinha uma escolha, assim, ou eu era muito cobrado, porque a gente já fazia outros trabalhos parecidos, principalmente com capacitação de jovens e de coletivos em alguns lugares, e eles viam que aquilo, eles queriam também na cidade, né? E quando eu decidi vir para cá, para Jacareí, na verdade eu fui criado num bairro chamado Jardim Paraíso, aqui. Então eu fui um jovem que andou de carrinho de alemã, que jogou bolinha de gude, né? Que um dos sonhos era jogar no time de futebol do bairro. Então, assim, essa minha geração era uma geração que com pouco eles se contentavam, principalmente na periferia. Porém, assim, eu tive uma necessidade
no meu bairro de buscar outras coisas, né? E em função disso eu saí muito cedo do meu bairro para buscar outras. Encontrei muitas pessoas boas no meu caminho que me encaminhou principalmente para o caminho da cultura e educação. Cultura porque eu muito cedo já conheci a cultura urbana, em específico a cultura hip hop, e essas pessoas foram esmiuçando para mim que além de ter a questão artística, também tinha a questão do conhecimento, né? Então, eu, num bate-papo que a gente estava aqui, costumo dizer em alguns lugares que a minha geração, ela talvez não me deu tantas alegrias iguais essa geração de 15 anos atrás estão me dando, né? Então, assim, acredito eu, que o jovem contemporâneo hoje é aquele que busca, de alguma maneira, estar ao seu tempo, assim, né? Ele precisa estar se conectado com tudo que está acontecendo no dia a dia. E os que não estão, pra você ter uma ideia, antes eram excluídos por outras questões hoje, mas os que não estão hoje com a informação, eles são excluídos. Então a gente tem uma série de problemas que a gente identifica com a vivência com eles, e a gente também consegue resolver essas questões junto com eles. E eu tenho tido a felicidade de formar grupos distintos aqui na cidade, para eles conversar sobre assuntos que eles sempre quis conversar, e às vezes em casa isso não é aberto para conversar, né? Sobre questões sobre feminismo, sobre racismo, sobre cultura, sobre várias questões, para você ter uma ideia, que antes era impossível, porque não detinha do conhecimento e da sabedoria para poder fazer isso. Ou seja, os pais também, que talvez seja de uma geração. Eu queria falar um pouco sobre as gerações. A gente está falando de geração X, geração Y, geração Z. Só para esclarecer para você que está nos ouvindo, a geração X é aquela geração que talvez é composta por nós, assim, pessoas entre 30 e 50 anos, que é aquele pessoal que estudou, que viu surgir o e-mail, viu surgir o computador em casa, viu surgir o videocassete, a internet, é aquele pessoal que pensa em financiar um imóvel, pensa em comprar um carro, aquele pessoal que pensa em, de repente, constituir família, que é o pessoal que tem entre 30 e 50 anos, hoje é conhecida como geração X. Depois disso, veio a geração Y, que é aquele pessoal que já nasceu tendo a TV a cabo em casa, tendo videogame, jogos, e é aquele pessoal que faz múltiplas tarefas, né? Abre o computador em 10 telas ao mesmo tempo, porque já nasceram nesse ritmo assim. E é um pessoal também que troca muito de emprego sempre atrás de um salário maior, e isso enlouquece o pessoal da geração X, porque o pessoal da geração X acha que você tem que ter uma carreira, um emprego e continuar naquela empresa até conseguir cargos bons e cargos altos. Já o pessoal da geração Y não está nem aí. Eles trocam de emprego que, para quem pagar melhor, não tem esse negócio de fidelidade a uma empresa só. E aí veio, esse é o pessoal da geração Y entre 20 e 30 anos, e aí veio depois o pessoal da geração Z, que eu acho que é o pessoal que você trabalha bastante, que é o pessoal entre 14 e 19 anos, que são totalmente digitais. É aquela experiência que você estava contando. Acabou a internet, caiu um raio, acabou o Wi-Fi, o pessoal enlouquece, o pessoal dos 14 aos 19 anos, que eles já nasceram usando smartphone, praticamente já nasceram usando smartphone, os tablets. São pessoas que não conhecem fronteiras geográficas. Esse negócio de ver a queda do muro de Berlim, como nós vimos, é um papo pré-histórico, né? Esse papo de ver a China se abrindo para o Ocidente. Eles já nascem totalmente inseridos nesse mundo, só que eles têm um problema que a gente estava conversando aqui antes, que é o problema da interação social. Então, só para exemplificar, numa reunião aqui, se a gente tem um pessoal, um homem da geração X, um homem da geração Y, um homem da geração Z, o da geração X vai falar, vamos fazer uma reunião e conversar sobre esse problema. O pessoal da geração Y vai ficar totalmente entediado com aquilo, e o pessoal da geração Z vai falar assim, para que a gente vai fazer reunião? A gente podia estar conversando por Skype, eu podia estar em casa resolvendo 1000 coisas, estar fazendo o meu vídeo para o YouTube. E falando com você. Falando com você, escrevendo no meu blog, estar no meu home office em casa, e estou aqui conversando, a gente está perdendo esse tempo conversando tete a tete. Como que vocês veem esse desenvolvimento profissional do jovem com quem vocês lidam hoje? Bom, a tecnologia é algo necessário, né? Não existe como descartar os avanços e os benefícios que a tecnologia nos trouxe.
Mas o ser humano é um ser essencialmente social, né? E ele precisa se relacionar com outras pessoas. Cabe a nós, né, de todas essas gerações, conseguimos fazer esse link, né? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Eu acho que não é uma responsabilidade só dos mais velhos, nem só dos jovens. Já existem muitos grupos de jovens que estão buscando essas conexões, que estão buscando essas interações, e elas são de extrema importância. Hoje, é chamado de mal do século XXI as doenças emocionais, ansiedade, depressão, estresse, e a gente sabe que essas doenças elas vão se manifestando por uma série de fatores, entre elas o distanciamento nas relações. Então, é algo necessário, de alguma forma a gente precisa rebuscar, né, retornar, fazer uma busca a essas interações sociais. De que forma que a gente vai colocar isso, inserir isso nesse meio atual, a gente vai ter que descobrir uma forma de equilibrar isso. Mas é importante que a gente retome essa questão. E você sente isso mesmo, Betinho? Eles são muito ligados em tecnologia, mas têm essa dificuldade em relacionamentos pessoais? Então, a gente tem feito algumas eu chamo de experimentações que a gente, com o pessoal da minha equipe, depois a gente vai vendo o que a gente pode aproveitar com isso tudo, né? A tecnologia para eles também criou-se também outras possibilidades, assim. A gente tem meninos hoje que tá com a gente que antes, há 10, 15 anos atrás, ele tinha que entrar no estúdio, tinha que pagar uma hora de estúdio para poder gravar um CD, gravar uma música, ele tinha que ter uma produtora para fazer um clipe. Tudo muito difícil, era tudo muito longo. difícil, era tudo muito. Hoje ele consegue, com 2 ou 3 amigos, ele consegue fazer tudo isso. O menino já cria-se um instrumental na casa dele, né, que é chamado beat. Ele escreve muito bem, porque a linha de raciocínio dele mudou, né? Ele consegue colocar seu dia a dia ali, né? Uma música. Então ele combina com aquele cara que faz o instrumental, mais o cara que faz a música e o cara que faz o clipe. Em menos de 10 dias a gente consegue ter um produto, assim, que há 10, 15 anos atrás era impossível a gente ter fica profissional. E fica profissional. É muito legal. A gente fica... Até nessa diferença, eles falam de questões técnicas, para você ter uma ideia, que a gente fica olhando e eu falo assim... Tanto é que eu aprendo muito com eles hoje, assim, e até para estar no meio, mesmo eu tendo o poder, talvez, de ter deles ver a gente como uma liderança enquanto disciplinar aquele espaço, disciplinar aquele coletivo, mas eles vê também a receptividade do conhecimento deles sendo aplicado. Então eu recebo muito e aplico aquilo e digo ainda para eles, sabe aquilo que você falou aquilo para mim? Então aquilo eu apliquei nisso aqui, deu super certo. Então é incrível que para ele esse conhecimento é um conhecimento que pra gente que sabe da importância, nossa, ele falou uma coisa que a gente talvez ouviu só num grupo acadêmico. Então a gente tem, assim, eu tenho, como trabalhar com cultura urbana, assim, hoje eu ensino alguns a ser um observador urbano, assim, de andar pela cidade e saber o que ela tem. Ela tem grafites bonitos, ela tem o menino que cola estica atrás da placa, você tem o menino que faz lambe-lambe, você tem o skatista que de alguma maneira, ele além de fazer um evento de skate, mas ele quer que todo mundo traga 1 quilo de alimento. Então, essa associação, pra você ter uma ideia, do ofício que eles escolheram para eles culturalmente, social e político, eles também querem estar aliado a uma questão social, fazer alguma coisa para alguém, que é isso que você falou, assim. Socialmente, eles também querem se sentir bem com aquilo que eles estão fazendo, mas também ajudando outra pessoa. É um pessoal socialmente, talvez politicamente mais engajado ou não? Porque eu vejo, por exemplo, que alguns, como a gente estava conversando aqui antes, muitos se tornam vegetarianos, muitos se tornam extremamente adeptos de linhas políticas radicais. Antes uma tendência natural da minha geração em diante era ser de esquerda. Mas hoje a gente vê um pessoal de extrema direita, não é um pessoal de direita, é um pessoal de extrema
extrema direita, um pessoal muito jovem, vindo já ligados a linhas de extrema direita, bem radicais nisso. Então, é um pessoal mais engajado, tanto politicamente quanto socialmente, mas engajado, por exemplo, na preservação da natureza. O que vocês acham? Eu não diria engajados, eu sinto um pouco essa falta de engajamento. Eu acho que assim, talvez eles não tenham, o fato de não ter hoje grandes nomes, né, de políticos de fato que a gente possa dizer que de fato são políticos, né, ou de ídolos em termos culturais que de fato sejam significativos, porque assim, a gente vem de uma época em que a gente tinha lideranças em termos culturais ou lideranças em termos políticos de nomes, né, ídolos, que a gente, entre aspas, acreditava e cultuava. Hoje me parece que há um descrédito nesse sentido e talvez por isso essa radicalização, de talvez estarem buscando novos caminhos e caminhos talvez mais justos até, né, porque assim, aonde eu vou encontrar esse caminho mais justo? Talvez aonde eu esteja achando que possa ir por um caminho melhor e diferente desse que a gente tem hoje. Talvez por isso essa radicalização, porque essa radicalização me assusta um pouco também. Talvez um caminho diferente, como você falou, né? Uma Exatamente. resposta àquilo tudo que eu estou vendo agora que não eu não tá quero isso, certo. né? Eu não quero Só isso. sei que isso então, eu não quero, né? Isso eu não quero, então eu vou buscar um outro caminho. Não sei se eu estou no caminho certo, mas esse eu tenho certeza que eu não quero. Então talvez por isso buscando um outro lugar e aí talvez isso se torne um pouco radical mesmo. Então, assim, a gente tem feito uma reflexão sobre o conflito de gerações, né? E aí o conflito de gerações, assim, eu lido com grupos e coletivos e pessoas que também são avulsas desse processo coletivo, né? E aí no meio que eu estou hoje, eles têm várias referências, assim. Pode ser que, talvez por conta de um convívio que a gente tem com uma cultura específica, que é a cultura de periferia, que são as culturas urbanas, que são a cultura do hip hop, hoje tem os adeptos dessa cultura ou dessas manifestações, né? E essas ações, eles têm, sim, referências com pessoas. Assim. Então, quem tem uma referência com a música, gosta ou de Emicida, ou de Carol Conká, ou de Lineker, ou de Tássia Reis, ou de... e aí, quando você vai pesquisar sobre esses artistas específicos, as características deles, pra você ter uma ideia, que fez aquele adepto gostar muito mais daquele artista. Não é só a questão cultural, ou cantar, né? Então, assim, eu fiz isso, a gente fez um encontro chamado Piraquaras, dia 1º, 2º, 1, 2 e 3 de setembro. E as experiências foi justamente essa, assim, né? De como é que a gente ter grupos distintos em várias cidades que consomem as mesmas coisas, que fazem as mesmas coisas, e eles não se encontravam. E esse encontro foi para eles se encontrar e se conectar. E aí a gente foi ver nesse processo, que é um processo interessante até do nosso, né? Porque a gente antes, 20 anos atrás, a gente não queria saber de política, né? A gente foi ensinado a não gostar de política. E gostar também, né? Então quem gostava de política era quem de fato queria ou ser alguém, ser um vereador, né? Ser uma pessoa. Mas hoje é muito mais claro, pra você ter uma ideia, o menino quer discutir política com a gente, assim, quer falar sobre, ele sabe o que é uma gestão pública, ele sabe o que é LDO, ele sabe o que é LOAS, ele sabe ele sabe quem é a presidente da Câmara Municipal da cidade dele, ele sabe quem é o prefeito. Nosso trabalho está sendo bem feito. Ele sabe quem é o vice-prefeito, ele sabe quando as eleições, ele sabe esse ano é a eleição municipal, daqui 2 anos é a eleição presidencial. E aí, eu acho que por conta, talvez, dessa democratização também da informação, a gente também criou, pra você ter uma ideia, lados opostos politicamente, principalmente também dentro dos jovens. Quando você fala que hoje tem mais jovens, pra você ter uma ideia, dentro de partidos de direitas, de esquerda ou de direita, é porque, na verdade, também a gente teve um processo, esses 5 últimos anos também, foi um processo importante para eles também definir de qual é o meu papel, para você também na sociedade, de mudar o futuro do meu país. Então, aqui eu não passei pela ditadura militar, também não passei por outros processos políticos do passado. Passei pelo impeachment agora. Então, assim,
esse processo de manifestações, né, de dois lados distintos, né, e agora esse último que a gente está vivendo agora, principalmente quando se trata da corrupção, que em alguns lugares está todo mundo junto, em alguns lugares separado, em alguns lugares todo mundo junto por conta disso tudo que está acontecendo, isso claro que vai refletir, porque quando ele vai falar assim, cara, mas é o seu futuro, você não vai fazer nada, aí ele tem que decidir. E é claro que muitas das vezes ele é amparado, e ele é convencido que talvez aquilo não é interessante e isso aqui é interessante. E aí ele vai fazer essa reflexão. Então eu tenho discutido não no sentido ruim da palavra, mas fazendo uma reflexão com eles assim, qual é o seu papel hoje na sociedade para que o ano que vem, que é uma eleição que a gente vai ter a oportunidade de colocar um outro presidente lá, né, de colocar deputado, de colocar deputadas, e aí como é que vai ser o nosso papel se a gente conseguir discutir agora e se a gente vai lembrar disso só o ano que vem. Então acho que é importante você fazer essa reflexão porque você está, pra você ter uma ideia, incluído nesse processo de discutir políticas públicas para vocês. Aproveitar esse momento em vez de só reclamar da política ou abandonar de uma vez, político é tudo pilantra e tal, fazer eles refletirem no futuro melhor que eles querem para a sociedade. Tá certo, a gente está conversando com a psicóloga Lucimar de Léo e o Betinho Zulu, que tem um trabalho com jovens aqui em Jacareí, mas a gente vai dar uma pequena pausa, o TV Câmara Entrevista vai fazer uma pausa rapidinha, mas não saia daí, a gente volta já.